meu jantar de hoje. Oi? Eu acredito que deve aparecer agora, foi um erro meu. Ah, tranquilo. Eu dizendo, porra, cadê? Não tá ao vivo? Eu entrei no canal aqui. Segura aí. Boa noite, meu povo, boa noite novamente, porque eu já tinha começado a transmissão, só que sem querer eu esqueci a transmissão do YouTube no particular, no vídeo privado, aí nunca vai ao público e nunca ninguém ia saber que a gente ia estar transmitindo. Então, boa noite novamente, Estevão, boa noite, Júlio Alexandre, boa noite, Maria Alice, boa noite, Adriano. Eu sou o Leandro Neckel e esse é o seu, o meu, o nosso, o Ciência de Boteco. Hoje estamos aqui novamente, cada um de sua devida localidade de distanciamento social, mesmo com alguma sinalização de início de retorno à normalidade, para levar até você conteúdo, informação, ciência e entretenimento. Estamos aqui. Perdão, hoje tá difícil. Retornar tudo de novo, começar tudo de novo é difícil, não é fácil. Vocês podem dar risada da minha cara, isso aí acontece mesmo, blá, 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 não é fácil. Mas vamos lá. Esperamos que, assim como nós, estejam todos muito bem e se cuidando para que logo, logo possamos voltar à normalidade. Inicialmente, como sempre, vai aquele grande abraço aos nossos parceiros, os pubs de Criciúma, que sempre nos apoiaram, nos fornecendo internet e espaço para transmitir nosso programa. E claro, né, aquela comida maravilhosa, aquele shopping artesanal que só os pubs de Criciúma tem. E, claro, o Danoninho também do seu Júlio Alexandre. Tá valendo, mas vamos lá. Então, um grande abraço aí pro pessoal do Monas, da Suprema Corte, da Gola Store e também do Queens e da Blend Briggery. Para você que está nos acompanhando no YouTube, agora sim você está nos acompanhando no YouTube, que antes você não estava. Sabe que você pode interagir conosco a qualquer momento do programa por conta do chat do YouTube. Gente, manda sua pergunta, manda sua interação. Faz o seu comentário, se você quiser falar, nesse caso, que a física é uma porcaria, você fala, a gente vai dar um jeito de tentar te convencer que ela não é, que ela é importante. Né? Mas de qualquer forma, mande seu recado aí no chat do YouTube para bater um papinho com a gente. E claro, se você está assistindo essa transmissão e você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita para fazer isso agora. Clica ali no se inscrever, clica no sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. E é claro, aproveita também para deixar o seu like aqui nessa transmissão, que sempre ajuda o nosso canal a crescer. Também lembre que estamos nas principais redes sociais. Você nos encontra no Instagram e no Facebook. Para nos encontrar, basta procurar por Ciência de Boteco. Ciência de Boteco. Agora sim, temos interações, temos gente no chat. Já temos bastante gente aqui no chat. Deixa eu só atualizar o chat aqui. Vamos ver quem já está com a gente. Então já vai um boa noite inicial para Camila Madaloso, Rafael Neckel, Angélica Colombo Ponciano, que é nossa acadêmica do curso de Física. Um abraço para o seu Edson Ugione. Um abraço para o Grego, que eu nunca sei quem é. Um abraço também para o Estevão Grosso Tavares. Se vocês conhecem Estevão Grosso Tavares, está aqui no chat. E também um abraço para a dona Monique Souza Teixeira. Então, vamos lá, hoje o nosso papo é sobre física. A gente era física de boteco, hoje viramos ciência de boteco, mas enfim, não é papo somente sobre física, mas também sobre como a física ela é importante no campo das engenharias. A gente vai começar batendo um papo sobre a diferença entre a física clássica e a física moderna, para mostrar o que é essencialmente cada uma dessas duas áreas. E depois a gente vai migrar para um papo de como esse assunto é importante na engenharia e por que isso tem que ser trabalhado na engenharia. Então, para a gente começar o papo, para a gente recomeçar o papo, eu vou pedir novamente para o Estevão explicar para a gente qual é a diferença entre a física clássica e a física moderna e já, aproveitando a continuidade, dar o ingresso à conversa de por que a física clássica
é tão trabalhada na engenharia, ela é tão importante, e alguns exemplos pra gente ter disso aí. Vai lá, Estevão, contigo. Boa noite a todos, então. Agora posso, né? Opa, aqui ó, chamou que tá ao vivo. Então, para falar o que é, né, física moderna, a gente sempre divide geralmente a física entre a física moderna e a física clássica. De uma certa maneira, a gente pode dizer que física clássica é tudo que está abaixo de 1900 e física moderna tudo que veio para depois de 1900, né? Mas o que veio para depois de 1900? Para depois de 1900, física moderna, né, nós temos aí basicamente a relatividade restrita, a relatividade geral, física quântica. Tá? Nós temos aí também o estudo da estrutura da matéria, temos também a própria astrofísica moderna, tá? Que veio aliar junto com isso, mecânica estatística, tá? E assim por diante. Tá? Isso basicamente aí se resume de uma maneira bem simples e rápida o que seria a física moderna. A física clássica é aquela física já bem tradicional que nós temos aí por hábito desde o ensino médio, né? Estudando as leis do movimento, né? Então, toda a parte da cinemática, da dinâmica, que fala das leis de Newton, da conservação da energia, passando também para a parte da termodinâmica, física 2, para quem pegou já um pouco aí, né, física 2 do ensino médio, do ensino superior, perdão. Tá? Então, você tem um pouco de termodinâmica, você tem acústica, vibração, tá? Você também tem aí, finalizando um pouco eletricidade e magnetismo, né? Você estuda a lei de Coulomb, né? Toda aquela parte de circuitos elétricos, capacitores, etc. e tal, para finalizar com a ótica, né? Tanto a ótica geométrica quanto a ótica física, tá? Estuda interferência, difração, etc. e tal. Isso aí, esse conjunto, assim, de uma maneira meio bagunçada, mas envelopando esse conjunto, você pode ter o que a gente chama de física clássica, tá? E, enfim, é muito importante até hoje, aí sim, para a importância da engenharia. Quer falar, Xande? Não, depois da tua, só para lembrar, surge uma dúvida agora. Por que clássica? Por que o nome Bom. clássica? Por que clássico? Olha, Clássico é um período tanto literário quanto período histórico. Tipo, na Grécia Antiga, o período clássico é de 5 a 4 a.C. Né? tá. Em termos artísticos, período clássico, as músicas clássicas, foi ali na época do Mozart, Beethoven, entre o século 17, 18 e 19. Antes era o barroco, né? Bach era barroco. E por que física clássica? Eu sempre digo que é o seguinte, eu não estou ficando velho, eu estou ficando clássico, né? Então, assim, ó, se para pensar, para mim, sempre aquilo que era clássico é algo, entre aspas, que foi superado por outro que o substituiu, de certa maneira, tá? Então, para mim, sempre o clássico é aquilo que é antigo, é aquilo que já não faz parte daquele momento, tá? Enfim. Pois não. Aí a Maria Alice queria falar. Que interessante, o Júlio tá aparecendo 2 vezes na tela aqui agora. Tu ligou outro dispositivo, Júlio? Multi-homem dos impossíveis. Pois é. Eu acho que é o Alexandre Quântico aí, tá? Um é Júlio e o outro é Alexandre. Enfim. Eu tenho um conceito de uma diferença entre clássica e moderna geral, né? E aí eu acho que talvez base todas as definições aí que vocês falaram. Clássico é uma obra que pode servir de modelo, cujo valor é universalmente reconhecido, geralmente ligado às primeiras manifestações de tais obras. E o novo moderno seria aquilo que é mais atual, com referência, no caso, ao clássico. Né? Então, se tu fala da física clássica, seria, então, os estudos clássicos da física que são universalmente conhecidas e que servem como base para as demais físicas modernas. O que faz sentido se você parar para pensar que a física moderna depende muito, né? Está relacionada diretamente com a física clássica. Tá? Todas, por exemplo, você fala em momento linear, né, quântico, ela está relacionada com a física clássica, as energias, enfim, tudo mais. Isso aí faz todo sentido. Porque a gente volta àquela velha discussão que, tipo, nada surge do nada, né? Na verdade, tudo é uma construção. Então, para a gente ter a física moderna, praticamente todos os conceitos de física moderna, você tem que ter uma boa base de física clássica para que você tenha um entendimento profundo da física moderna, é claro.
né? Então, é uma construção no final das contas. Não estou dizendo que você, nosso espectador, você não vai entender física moderna sem estudar física clássica. Não, você consegue entender física moderna sem um bom conhecimento de física clássica. Mas se você quiser um bom aprofundamento na física moderna, você tem que ter um bom conhecimento de física clássica. Isso é muito importante de se ter em mente. O Adriano quer fazer uma colocação? Fica à vontade, Adriano. Pensando em ensino de física, né, Estevam? Quando começou a ser compartimentalizado? Física 1, 2, 3, 4? Desde quando começou assim? Isso é uma pergunta que realmente eu nunca parei para pensar e nunca fui atrás. Sabe quem Talvez o Leandro. Sabe quem eu acho que ia poder responder muito bem essa pergunta? E era uma pessoa que eu fico com medo de convidar, porque eu vou levar muita bronca dela. Era o professor Pinho da UFSC. Olha. Mas, né, esse tipo de divisão é uma coisa que os currículos por competência, a educação por competência vem no sentido de quebrar essa divisão, né? E é engraçado, Estevam, porque assim, tu comentou várias coisas várias teorias físicas que nós usamos muito nas engenharias. Eu dou aula de fenômenos de transferência de calor e fenômenos de transferência de massa. Então, eu uso a lei de Newton de resfriamento, a lei de Newton, a lei de Newton da condução, não é de Newton, é de... Lei de resfriamento de Newton. Não, a lei de resfriamento de Newton e a da condução é a de Fourier. E aí também a lei de Fick para difusão e fenômenos de transferência de massa. E é bem interessante porque os alunos eles estudam isso nos primeiros semestres de faculdade numa disciplina chamada Física 2, ou Física 1, ou Física 3, que agora eu não vou lembrar qual que é. E eles vão estudar isso aqui depois, muito para frente, na 7ª e na 8ª fase, isso na engenharia química. E aí eu acho que é o grande problema das engenharias hoje, talvez, no sentido da física, sabe? Porque às vezes a gente fala, por que eu estou estudando isso? E a gente não consegue fazer o link com, né, os semestres para frente. E o ensino que a gente vê hoje, uma reformulação do ensino de graduação, ele fala justamente de você estar ensinando aquele conceito, aquele conteúdo, no momento em que o aluno realmente precise disso. E aí, talvez, essa nossa, hoje, divisão em física 1, 2, 3, 4, enfim, e seja aí, talvez, muito... Né? Olha, eu vou ser xingada tanto pelos professores, Jesus amado, eu não devia ter ficado quieta, mas enfim, eu estou falando que talvez... Posso falar uma coisa? Sim. Fala que depois eu quero complementar. Vai. Na verdade, se a gente parar para pensar, se fosse colocar naquele tempo aquilo que ele precisa aprender, haveria uma sobrecarga intelectual sobre o nosso aluno que ele seria incapaz, eu acho que, de compreender tudo de uma vez só. Tá? Eu sempre faço para os meus alunos, assim, em certas disciplinas, por exemplo, eu vou sair um pouquinho da física, vou pegar, por exemplo, a álgebra linear, que é bastante abstrata e parece que ela não tem nenhuma aplicação direta com as engenharias, com as áreas que eles vão ver lá adiante, né? E é engraçado que justamente tem esse grande hiato, entre aspas, entre ele, quando ele aprende e quando ele vai aplicar, tá? Mas só que se ele for aprender um pouco antes, já vai ficar muito sobrecarregado, ao meu ver. Tem aquele filme que todo mundo lembra, acho que os mais jovens vai lembrar do Karate Kid, que não é o Karate Kid, que eu chamo de Kung Fu Kid, tá? Sabe qual é o que eu estou dizendo? Aquele com o filho do Will Smith lá, que ele é ensinado pelo Jack Chan. Sim. Tá? Mas o Jack Chan não é karatê, pelo amor de Deus, ele é Kung Fu. Tá? E aí o que aconteceu? Aí o Jack Chan viu que o guri era um mal educado e ficou... Como é que ele fez para explicar Kung Fu pro guri lá? Ele ficou fazendo o moleque lá subir e descer a jaqueta lá, porque eles sempre chegavam na casa da mãe e jogavam de qualquer maneira, né? Então, tira o casaco, agora bota aqui, não sei o quê, e fazendo ele, obrigando a fazer aquele movimento repetitivo que, na verdade, depois teve como resultado ele conseguir fazer os movimentos lá de defesa e ataque que ele precisava. Enfim, é um pouco bobo isso aí, aparentemente, mas o que eu quero dizer é o seguinte, muitas vezes você aprende algumas coisas da física, especialmente quando é o que eu penso, assim, né? É o que eu defendo. O aluno, ele aprende
com relação àquele tema, e ele não sabe por que ele vai utilizar aquilo. Aí daqui 1 ou 2 semestres ele vai, pá, caiu a ficha, que é o que a gente vê, a gente linka no final. É muito importante que nessa cronologia também das disciplinas, por que é dividido, primeiro a gente vê cinemática para depois ver dinâmica, faz todo sentido. Isso para pensar que não adianta falar de lei de Newton sem introduzir o conceito de aceleração e velocidade. Tá? Então, aceleração e velocidade é um tema da cinemática, mas da dinâmica é a força, e a gente depois sabe que a força é um produto da massa pela aceleração, entendeu? Então, você vai construindo pouquinho, pouquinho, tá? E assim até você chegar, por exemplo, na física 3, onde você aprende eletricidade e magnetismo, mas, por exemplo, na eletricidade e magnetismo, você precisa saber de força. Então, como é que eu vou aprender, né? Por exemplo, a lei de Coulomb, como é que eu vou entender de força se eu não, né, como é que eu vou estudar a lei de Coulomb se eu não sei ainda as leis de Newton, tem o conceito de força? Tá? Pois não, professor? Não, então, complementando um pouco do que tu falasse, essa é uma visão que a gente tem, que é uma visão de construção conteudista. Né? Não vou dizer que ela está errada. Tá? Na realidade, eu vou dizer que ela faz muito sentido na questão de tu ter uma ordem cronológica muito bem estabelecida, que realmente, ao passar do tempo, vai fazer com que facilite a construção de um conhecimento específico lá na frente, próprio daquela área de engenharia, né, que vai acabar sendo utilizado na área profissional, etc, etc. Porém, eu tenho uma outra visão, tá, que é extremamente importante para todas as áreas das ciências exatas e em específico das engenharias. Para que a gente forme um engenheiro ou qualquer outro profissional que lide com ciências exatas, a gente precisa que ele tenha um raciocínio lógico aguçado. E esse raciocínio lógico aguçado, se a gente for parar para pensar, tá, ele vai ser necessário em todas as disciplinas, absolutamente todas. Não estou falando de um conceito X, um conceito Y, um conceito Z. O raciocínio lógico ele é extremamente necessário para todas as disciplinas mais avançadas da graduação. Você pode ver, pega da quarta, quinta fase para frente, se não tiver uma velocidade de raciocínio, uma capacidade de concluir um pensamento utilizando bases lógicas matemáticas, tu vai ter dificuldade de andar para frente. Então eu vejo que além de a gente ter essa estrutura conteudista de construção de conceitos, as disciplinas de física, juntamente com as disciplinas de cálculo e álgebra vetorial e até mesmo fundamentos matemáticos, elas servem justamente para fazer com que o aluno desenvolva essa competência, agora vamos falar um pouquinho de competência, de ter um raciocínio lógico bem estruturado, um raciocínio lógico matemático bem estruturado. Tá? Então, não é simplesmente a questão conteudista, porque se a gente for pensar em questão de conteúdo e pensar um pouquinho no que a Maria Alice falou ali, de assim, beleza, de explicar um conceito no momento em que aquilo for necessário, de repente alguns conceitos daquilo que a gente trabalhou na física nunca vão ser estudados. Por exemplo, eu duvido muito que um aluno de engenharia química, não vou falar que duvido, mas vou melhorar um pouquinho minha colocação, eu tenho dúvidas de que a maioria dos alunos de engenharia química deem aplicação para conceitos de resistência dos materiais, o que é necessário em mecânica geral. Eles vão estar interessados na área profissional muito mais em outros assuntos. Tudo bem, vai existir um engenheiro químico que vai fazer uma especialização em mecânica para poder, sei lá, projetar reatores, etc, assim por diante, que vai ter que ter um domínio de resistência dos materiais para poder pensar de pressão, vai ter que aguentar isso, aguentar aquilo, apoios, etc, etc. Mas, ao meu ver, essas disciplinas da base, e aqui agora sim eu estou falando da física, utilizam os conceitos de física justamente para que esse raciocínio lógico-matemático seja desenvolvido de diferentes formas possíveis, porque se a gente for parar para pensar assim, o que é a física 1? A física 1 é mecânica, beleza, o que os conceitos de mecânica precisam? Matematicamente, de meio de raciocínio lógico e matemático, é uma excelente porta de entrada para te estudar álgebra vetorial, para te entender o que é um vetor, para te entender realmente como é que eu vou lidar com vetores. A física 1 é basicamente isso. Aí depois, lá no finalzinho de física 1, tu começa a dar uma introduçãozinha a um cálculo de integral, que se tu quiser fazer, tu consegue, por meio do cálculo do trabalho de forças. Início. Aí beleza, aí tu passa para física 2. Com física 2 tu começa com o quê? Tu começa com fluidos. O que tu pode estudar de maneira aprofundada com fluidos? Beleza, a matemática da parte de fluidos, ela não é complexa, mas para te resolver um problema de hidrodinâmica, tu vai ter que obrigatoriamente resolver um sistema não linear.
um sistema de duas equações de não linear, porque a equação de Bernoulli é de segundo grau na velocidade e a equação da continuidade de primeiro. Então já é algo que exige um raciocínio lógico, matemático um pouco mais complexo. E assim por diante vai evoluindo. Cada vez que a gente vai dando os conceitos diferentes da física, eu vejo pelo menos que ela é construída assim. Não é questão de nível de dificuldade. É que a gente tem que pensar que os conceitos que vêm dentro da física têm obrigatoriamente junto consigo conceitos de matemática e operações matemáticas necessárias que são complexas também. Então, ao meu ver, os conteúdos de física foram construídos também pensando nisso. Então, existe uma ordem cronológica pensando no desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. Para que quando tu chegue lá na física 4, sabe, quando tu vai falar de ótica física, tu saiba muito bem como é que tu vai lidar com a matemática da ondulatória, para depois tu entender a questão, para te entender os conceitos de propagação de luz, etc., baseados em conceitos mais básicos. Sabe? Então, é uma construção muito complexa. E, no final das contas, é conteudista? Sim. É conteudista? Sim. Só que ela tem por trás essa questão de desenvolvimento de raciocínio lógico-matemático. Então, ao meu ponto de vista, a física, as disciplinas de física em um currículo de engenharia é muito mais importante do que simplesmente enfiar conceito na cabeça da galera. Às vezes, os alunos não entendem, e se pega um professor que às vezes não sabe. E eu me coloco nesse papel e eu faço o meu meia-culpa aqui. Muitas vezes eu não soube, principalmente quando eu tinha menos experiência em sala de aula, apresentar o meu plano de ensino. Colocar para os alunos quais eram os objetivos reais que eu gostaria de atingir com eles na sala de aula. Mas ao passar do tempo eu comecei a perceber, não, realmente, em determinado ponto, se eu não fiz essa apresentação direito e se eu fui muito conteudista em sala de aula, os alunos vão dizer assim, isso aqui é só aplicação de fórmula, isso aqui é um saco, isso aqui é difícil e não vou aplicar em lugar nenhum na minha vida. Mas se tu for ver, se tu colocar direitinho para os alunos, gente, não é simplesmente conteúdo. Talvez você realmente não vai utilizar um conceito no futuro. Realmente isso pode acontecer. Tá? Mas com certeza o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, isso é uma coisa que intrinsecamente você vai acabar desenvolvendo e você vai acabar utilizando no futuro do curso. Maria Alice, de acordo. Fica à vontade. Vai lá. Fale, Maria Alice. Tá, vou falar. Vocês se decidam. Antes de ser um engenheiro, só para complementar a tua fala, que foi muito bonita, inclusive, tá, professor? Muito obrigado. Antes de ser engenheiro químico, ele é engenheiro. Então, ele precisa saber todas as competências e habilidades que um engenheiro necessita, independente da área de formação dele. Ele precisa ser um engenheiro. A partir do momento que ele se entende engenheiro, a sua formação complementar, químico, mecânico, de materiais, de produção, fica muito mais facilitada, porque o seu principal substantivo é engenheiro, é engenhar. E eu acho que essa parte do raciocínio lógico é muito interessante, realmente isso que a gente precisa desenvolver. Eu acho que é legal essa tua observação com relação à física, porque, de fato, muitos acadêmicos acabam achando muito complexo. E eu acho que a complexidade nunca está na física, necessariamente, mas está no conseguir linkar a matemática à física. E é engraçado porque quando nós chegamos em algumas disciplinas de cunho específico e que a gente precisa desses conteúdos que são de base, muitas vezes eles não conseguem ver que eles estudaram aquilo em determinada disciplina. Então, eu acho que, no fim das contas, embora a física, e aí a gente faz a meia-culpa aqui, né? Embora a física, a matemática e a química sejam alicerces das engenharias, a gente não consegue linkar esses conteúdos com a sua real aplicação, de fato. E eu acho que essa não ligação justamente acontece porque eles estudam muita coisa, física 1, física 2, física 3, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, para depois, de fato, aplicarem isso em um determinado conceito de engenharia. Tanto é que quando eu quando eu dou as minhas aulas para os meus alunos, principalmente de fenômenos 1, de fenômenos 2 e de fenômenos 3, eu falo para eles assim, fenômenos acabou aqui, agora é matemática.
E aí eu tenho que, às vezes, sabe, buscar conceitos da matemática que eles não têm mais, que eles não lembram mais, sabe? Conceitos de, tipo, algumas integrações importantes, ou, sei lá, o L'Hopital, que é uma simplificação matemática, e que vou confessar, até eu não lembrava. E aí eu precisei reforçar aquilo, enfim, para que eu pudesse passar para os alunos. Não é que eles não viram, é que eles não conseguem lembrar no momento em que precisaria. E não é porque eles não estudaram, é que no momento em que eles estudaram, aquilo talvez não fez sentido para eles. E a gente só aprende a coisa quando a coisa faz sentido. Então, se a coisa não está fazendo sentido, a gente decora. E no decorar, a gente esquece. Pelo menos é a minha visão, tá? Isso não é uma visão real, mas enfim, é isso. Eu particularmente, assim, isso aí aí eu posso divergir um pouco só no finzinho do que a professora Maria Alice falou, com relação à parte de que ele não aprendeu porque aquilo ele acha que não faz sentido, né? Só deixa eu te interromper, Estevão. Deixa eu só Claro, mandar, claro, claro. só mandar um abraço pro saudoso não, o nosso já participante aqui do programa, o professor Fernando Lang, que está no chat aqui com a gente. Um abraço, professor Fernando. Eu já estava falando para ele novamente. Esperamos em breve contar com o professor novamente no nosso programa. Né? Gente, eu aqui falando um monte de coisa, eu vou ficar quieta. Não falaremos sobre terraplanas, mas nós queremos falar outros misticismos dentro das física, tá? Quando ele vier aí. Vamos falar sobre, eu já vi algumas coisas a respeito de terapia quântica. Vale a pena a gente falar isso aí, se ele quiser. Tá? Isso é uma boa, né? Vamos lá, Estevão. Então voltamos pro tema. Vai lá. Mas é bem importante, aí o professor Leandro lembrou também, que é justamente essa parte da construção do raciocínio lógico do aluno que ele precisa, né? O condicionamento do raciocínio lógico dele, para até ele chegar na parte aplicada, assim por dizer. E isso é o que faltou naquela parte que eu expliquei. Mas eu também vejo, assim, em especial, porque se você parar para pensar do ponto de vista histórico, né, a ótica, a própria eletricidade e magnetismo, elas andaram em conjunto com as demais, né, as demais áreas da física clássica, tá? Então, as leis do movimento estavam sendo estudadas, ao mesmo tempo o Newton estava vendo, por exemplo, a ótica, vendo o fenômeno da refração, né, especialmente com vidro e tudo mais. E aí, claro, mas eu volto a dizer que aquilo que, né, mais importante ali de se observar, muitas vezes, se você conseguir encaixar essas peças, que é bem emaranhado, você volta para essa estrutura que geralmente começa com cinemática dinâmica para aí cair, né, naquelas superiores, assim por dizer, que eletricidade, magnetismo e óptica, né? Óptica depende de ondas eletromagnéticas, você tem que entender o que é um campo elétrico, um campo magnético, por exemplo. Então, se você estuda antes, né, o que é um campo elétrico, o que é um campo magnético, que depende do caso da dinâmica, né? Um pouco das leis de Newton, assim por diante. Enfim, mas é verdade, tem essa parte também da construção aí, do raciocínio. Acho que vale a pena a gente falar a respeito... não, o professor Adriano gostaria de falar alguma coisa. Primeiro Júlio, antes do Adriano, o Júlio. Completando o que a professora Maria Alice falou, algo que assusta desde o começo, desde lá do colégio, é que eu acho que eu já comentei em algum programa, no colégio a gente não aprende física, a gente aplica matemática, na verdade a gente resolve equações com outras letras, e não nos é explicado muito bem, pelo menos assim, minha experiência é o que eu vejo no colégio. A gente não aprende o fenômeno físico, que para mim é a física, certo? A matemática é uma ferramenta para equacionar, por exemplo, a física. E no colégio a gente não vê isso. A gente vê, tipo, fica fazendo continha de movimento e tal, e não sabe para que está fazendo aquilo, não consegue linkar, não fazer ligação nenhuma com nada. Isso já torna a física assustadora e já causa repulsa desde o início da vida escolar, porque a matemática causa uma repulsa também, de outros motivos, né? Mas a física acaba atrelada a isso. Entra num porque looping. o aluno não aprende a física, ele não é assim, poxa, imaginar, poxa, por que a maçã tá caindo, por que eu levo choque, por que as coisas acontecem, mas eles aprendem a ficar fazendo continha, sem entender o porquê das coisas que talvez seja o maior sentido da física. E é isso, né? Então, fui poético demais. Isso, não, mas o que o Júlio está falando faz muito sentido. Existe uma vertente muito forte dentro da área da academia que estuda o ensino de física,
né, principalmente para o ensino médio, que demonstra a importância da utilização do laboratório didático. Inclusive, o professor Márcio Justi é um grande defensor, né, da utilização de um laboratório didático, quase que em paralelo, assim, 100% das aulas para o ensino médio. E eu concordo plenamente com ele. Eu particularmente não tenho a habilidade que ele tem para o laboratório. Minha habilidade é muito mais teórica, né? Tanto é que eu hoje leciono praticamente as disciplinas teóricas de física na universidade. Mas faz muito sentido o que o Júlio falou. Realmente é complicado. E o meu ensino médio não foi diferente, tá? Eu estudei numa escola particular, mas mesmo assim, meu ensino médio não foi diferente. A gente acha assim, não, porque o pessoal de escola particular tem mais contato. Não, gente. Não, o meu ensino médio foi 100% teórico e foi exatamente o que o próprio Júlio falou. Era exatamente assim, era matemática com letrinha diferente, resolver equação matemática com umas letras diferentes. Volta e meia tu tinha que saber um conceito diferente, mas como a Maria falou, como não fazia sentido a gente decorava, né? Aí eu acabei tendo mais interesse, fui um pouco mais a fundo e acabei fazendo a graduação. Mas no final das contas, a fala dos dois faz um pouco de sentido. Posso falar antes do professor Adriano, só rapidinho, professor, desculpa? Complementa, vai lá. É justamente o que é isso, a parte é muito quantitativo e pouco qualitativo no ensino médio, e a parte da matemática que mais interessa, sinceramente, por exemplo, economia doméstica e tudo mais, entender o que é juros simples, juros compostos, que as pessoas não sabem. Tá? Eu saí ignorante com relação a isso do ensino médio, fui aprender depois com a vida. Tá? Poderia ser ensinado. É só uma crítica que eu tenho com relação a isso. Eu concordo que é muito conta no ensino médio, tá? E muito pouco da descrição dos fenômenos em si. É isso. Professor Adriano? Né, que o Estevam, creio que esses módulos, né, Física 1, 2, como eles estão estruturados, eu acho que eles tentam seguir a sequência do desenvolvimento da física, né? Eu acho que... Porque o mais lógico seria isso, né? Se eu não me engano, foi a partir do século 17 e 18 que a física se estruturou como uma disciplina mesmo, né? Veio de Newton e tudo mais, porque eu acho que seria bem mais fácil como um ensino de física você vir crescendo com o desenvolvimento da disciplina, né? Então, eu acho que a compartimentalização poderia ser nesse sentido, né? E com certeza é dado em laboratório, né? Hoje uma ferramenta, eu estava dando uma olhada, eu recebi uma propaganda de um aplicativo de celular que eu achei fantástico. Eles chamam, como é que é? PhYPHOX, Physical Phone Experiments. Então ele usa todos os sensores que tem num smartphone e você pode fazer uma série de experimentos dentro dele. Eu acho que se a gente puder, no ensino da física, ao mesmo tempo estar dentro do laboratório, seria fantástico. Começar a usar tudo isso, né? A parte do cálculo sendo aplicado numa parte experimental da física seria muito mais fácil de trabalhar. Eu sei que é uma questão de estrutura também, né? De agora botar lá, tem 50 alunos fazendo Física 1, imagine todo mundo numa bancada fazendo ao mesmo tempo o experimento. Fica bem complicado. Mas eu acho que seria bem mais fácil. É realmente o entendimento do porquê que aquilo está sendo ensinado. E é a base de um engenheiro, né? Nós somos clássicos, né? Nós somos físicos clássicos de formação e depois vai fazendo cada um a sua especialização. Então, preocupa bastante isso, né? Ter uma boa formação. Mas eu acho que realmente perguntando para vocês, né, de novo, essa questão da modularização, ele segue realmente a história da física? Pois agora, para responder isso Não. aí, o Estevão já está sinalizando que não, mas quem poderia dar uma boa resposta nisso aí seria o professor Peduzzi, né? Da UFSC. Outro que a gente tem que chamar aqui para bater um papinho sobre história da ciência. Mas só deixa eu complementar uma coisa que o Adriano falou, uma alternativa. Tem umas aulas que eu já assisti no YouTube e eu achei muito legais, algumas aulas de institutos americanos de ciências e tecnologia e física e tal, que são aquelas lectures, salas enormes, né? Tipo um anfiteatro gigantesco, aquela gente se amarrotando pelos cantos.
E o professor, além de ter um quadro daqueles compridos e duplos que a gente joga para cima, escreve num, joga para cima, escreve no de baixo, né? Ele tem uma bancada com um monte de experimentos. Então, no final das contas, assim, não é o experimento interativo que o aluno vai e bota a mão para fazer, mas é uma aula que tem muitos experimentos demonstrativos acontecendo junto com a aula. Ele vai fazendo desenvolvimento matemático. Na hora ele começa com a teoria para depois comprovar na prática, e depois a hora ele começa com a prática para comprovar na teoria. Ele vai fazendo uma brincadeira, e aí começa a ver uma coisa aplicando com a outra. Algumas coisas que são mais intuitivas, outras coisas que são menos intuitivas. Então tem aulas muito boas de física dadas para os professores dessa maneira. E eu particularmente, eu acho legal pra caramba esse tipo de aula, sabe? Eu não sei se eu teria capacidade de dar uma aula desse tipo, mas se existisse espaço e o equipamento, eu acho que seria muito, muito mais proveitoso do que as aulas que eu mesmo leciono na sala de aula. O Júlio queria fazer um apontamento em relação a isso aqui, antes da Maria Alice falar. Não, eu só queria corrigir um negócio que tu falou antes, me lembrei do... Por que todo mundo chama de exatas a física e a engenharia? De onde exatas? Onde que está a exatidão no estudo de física e engenharia? Só corrigindo o que tu falou antes. Devia ser Algo ciências exato. aproximadas, né? Aproximar o pi para 5. Por que chamam nosso estudo de exatas? O que eu faço é essa piada para os meus alunos de física experimental, que vocês acham que vocês estão na área das ciências exatas, vocês não estão, na verdade, estão nas ciências aproximadas, porque agora vocês vão ver os erros experimentais aqui. Não, Fala, na verdade, Maria. o meu comentário, né, que eu era, antes que saiam me xingando, né, enfim, era para falar que o ensino modulado, ele faz sentido. Ele faz sentido e ele fez sentido, enfim, talvez ele ainda faça sentido, foi o que a gente passou, foi... E assim, nós somos professores do ensino modulado, porque nós estudamos de forma modular, né? E aí eu não estou querendo desvalorizar o ensino modular, ele faz sentido, ele formou todos nós somos profissionais formados por esse tipo de ensino e nós sabemos o que tem de positivo e o que tem de negativo nesse tipo de ensino. Eu só queria dizer isso, né, para não ficar aí achando que, não, porque não é... Eu não apoio o ensino modular, não, a gente trabalha com isso e nós somos frutos disso. Eu acho que talvez o meu ensino como engenheira, meu aprendizado de engenheira, poderia ter sido mais potencializado se eu tivesse... Eu poderia ter os ensinos modulares, mas eu poderia ter projetos interdisciplinares que trabalhassem de maneira integrada, física, química, matemática, e que conseguisse ver tudo funcionando ao mesmo tempo, porque no fim das contas você estuda os vetores, você estuda física e você estuda lá os fenômenos de transferência, que na verdade é tudo junto, poderia ter estudado, né, linearmente alguma coisa. E que é um desafio, né? A gente hoje vive num ensino fundamental que é reprodutivista, porque o aluno acaba fazendo várias vezes a mesma equação sem ver muito sentido. E aí as áreas das exatas é uma área que está sendo esvaziada com o tempo, né? Então a gente hoje tem uma diminuição do número de pessoas, assim, a matemática é um apavoramento, a física é um apavoramento, as pessoas têm repúdio, e justamente acho que tem repúdio porque não conhecem. Normalmente a gente tem receio daquilo que é desconhecido, então a partir do momento que você gosta daquilo que você... E, em geral, a gente acaba... Todos nós aqui provavelmente tivemos bons professores de física, química e matemática, ou pelo menos de alguma dessas disciplinas, porque seguimos na área das exatas. Da mesma forma como os outros acadêmicos que acabam indo para outras áreas, muito provavelmente foram muito bem influenciados por seus professores no ensino fundamental. Então, eu acho que a importância da física nas engenharias, ela começa muito antes, né? Ela começa lá nos ensinos de base. E é engraçado ver o quanto é importante dentro da formação do engenheiro, né? Porque eu acho que o engenheiro é como o Adriano falou, né? Ele é um físico clássico com aplicação prática. O Júlio queria... Depois da Maria Alice ou era aquilo que tu tinha falado antes?
Tu te atravessou na frente da Maria Alice, então não tem vergonha na cara. Tu que perguntou. Eu não vou nem comentar. Não, é que eu achei que tu ia complementar a fala do Adriano. Não, pessoal, como é importante esse ensino da física, o pessoal que está o Maria Alice também, né, na parte da química, mas da mecânica isso é comum. Chegam alguns alunos que estão em indústria há um bom tempo, são bons, excelentes técnicos e usam os aplicativos hoje que são fenomenais, né? Não fazendo propaganda, já fazendo, mas né, temos aí o SolidWorks, né? E ele diz que ele é projetista, porque esses softwares, é óbvio que você vai construindo uma peça, construindo um sistema e fazendo o seu modelamento. Eu queria que o Heron estivesse aqui, né? Porque é bem coisa dele. Agora, o problema é o seguinte: quais as condições de contorno que você está pondo ali? Como é que você está fazendo? O que você está dizendo, ou na verdade, parametrizando e dando para esse aplicativo? Quais são as condições de carregamento? Então, é isso que me apavora. A pessoa domina um aplicativo e não tem noção da física. Então, é bem preocupante isso como o ensino da física nas engenharias. Isso é uma coisa que me deixa bem preocupado. Estevão? Isso aí é bem importante, na verdade, né? Eu sempre falo com meus alunos de mecânica dos fluidos, falando outra área clássica, né? É justamente o que ocorre é que as pessoas hoje em dia acham que não precisa se estudar os fenômenos mais essenciais e toda a parte, o arcabouço matemático que vem junto com ela, porque acha que os softwares podem fazer isso por ela, né? E acha que o engenheiro tem que dar um patamar a mais, ignorando essa parte e confiar nas aplicações. E isso é uma grande temeridade, na verdade, porque você transforma, na verdade, o engenheiro num técnico. A verdade é que você tem que parar para pensar que essas aplicações foram né, construídas por engenheiros. Tudo bem, são engenheiros que fizeram pós-graduação e tudo mais, aquela coisa arada. Mas agora tem que entender o seguinte, tá? Por exemplo, na área da mecânica dos fluidos, você tem que saber qual é o método numérico, qual é o tipo de discretização, porque você tem um domínio, tá? Qual é o tipo de acoplamento, por exemplo, pressão, velocidade adequada, modelo de turbulência. Então, olha só a quantidade de fenômenos que você tem que estudar e em conjunto, né, a estrutura, toda né, matemática necessária para isso. Óbvio que um aluno de engenharia, ele não aprenderá isso tudo numa graduação, tá? Mas ele vai tentar entender as suas limitações e sabe aonde ele vai buscar. Eu acho que isso é o mais importante nesses casos, tá? Mas assim, a gente tem que lembrar disso, principalmente para esse pessoal que acha que vai resolver o mundo pegando, por exemplo, um aplicativo desse, um pacote comercial e sair construindo, obtendo resultados. E eu já vi resultados bastante esdrúxulos uma vez, numa outra instituição a qual eu já fui professor, teve um trabalho de TCC justamente na área estrutural, eu estava só observando, eu não era nada ali, né? Era só alguém da plateia, e a banca examinadora, quando olhou, você fez as contas disso aqui, você viu que a força de pressão que você está colocando aqui é um absurdo, que não tem como vai... O cara, não, olha, pois é, porque você não soube usar os métodos físicos lá que tem contemplado dentro daquele pacote comercial. Então é isso, muitas vezes é uma caixa preta e as pessoas não se dão, né, conta disso. Maria Alice, quer E se complementar? for para contratar um... Tá, deixa ela falar. Na verdade, eu vou discordar do Estevão, né? Como boa engenheira, eu acho, Estevão, que na verdade é o seguinte, tem uma visão física do ensino de engenharia. E aí eu acho que talvez determinadas coisas que talvez eu considere muito importante como físico, talvez não sejam tão importantes para nós engenheiros na parte de aplicação. Eu concordo com o Adriano que a gente precisa saber e interpretar fisicamente determinados conceitos. Por exemplo, quais são as condições de contorno que você está colocando no sistema? Mas a gente não pode ignorar os softwares. A gente vive num mundo indústria 4.0, tecnologia. Hoje a gente não consegue mais trabalhar. É claro, o aluno precisa entender de onde vêm as coisas. Mas eu acho que a gente gasta muito tempo deduzindo um monte de equação que talvez não precise e que o que ele precisa saber é interpretar fisicamente aquilo que está acontecendo.
né? E isso é uma coisa que eu pego muito nos alunos, porque tem horas que eles dão os resultados assim que eu falo, beleza, você chegou nesse resultado, agora interpreta para mim esse resultado, ele faz sentido para esse problema? Eu acho que é isso a principal parte, você não necessariamente fazer a conta certa, tem que fazer a conta certa, claro, mas tipo, não é isso o mais importante, é chegar no resultado e analisar, esse resultado faz ou não faz sentido? E aí, no momento em que você aplica esses conhecimentos no software, o software ele vai fazer todas as contas para você. Então, você precisa saber qual é o método que você vai aplicar, quais são as condições de contorno que você vai aplicar. E isso vai muito além de, sei lá, saber o método de interação, por exemplo. Não sei se eu soube me expressar, mas... Então, deu para entender, sim. O Júlio quer complementar? Bom, eu ia complementar o que o professor Estevam falou com algo que a professora Maria Alice já falou, mas tá. E agora eu me perdi porque ela já falou muito do que eu ia falar. Mas realmente não, mas eu ainda discordo um pouquinho dela. Eu acho que é importante saber alguma interpretação. Eu tenho evitado cada vez mais deduzir equações em sala de aula, porque elas já estão nos livros e ficar fazendo só matemática é meio chato, mas eu tento botar a parte da equação que é importante para entender o fenômeno físico. Isso eu acho bem importante, assim, mas ainda tem bastante. E interpretação. E concordando com o professor Estevam, eu acho que só, né, porque eles vêm com, isso aí tudo software faz, mas tipo, poxa, então eu não vou contratar um engenheiro, eu vou contratar um meu primo de 5 anos que ele sabe botar os números no software de uma maneira igual ao engenheiro, é só ver o desenho e Pois é, colocar. desculpa, mas talvez hoje uma pessoa de 5 anos saiba fazer um negócio melhor do que os engenheiros por conta de usar melhor a tecnologia. No fim das contas, a gente nem precisa pensar nisso. Não estou dizendo que é verdade, mas é coisa que a gente precisa pensar. Mas eles precisam interpretar o que está acontecendo. Isso é o problema, é o perigo de você confiar fielmente no software achando que ele realmente vai reproduzir a física da coisa. Esse é o X da questão. E tudo que eu falei agora justamente diz respeito a isso, na verdade, tá? Esse é um dos grandes medos. Justamente porque Tá me lembrando uma crônica do Isaac Asimov. Um bom engenheiro é aquele que faz a conta na mão, na HP, na Cássio e no Excel, que normalmente é o que eu faço. Às vezes eu faço a conta no Excel e falo, esse resultado, vou lá no calculador, aí faço de novo, faz de novo, aí faz 300 vezes, porque às vezes tu não confia no resultado que tu tá recebendo, justamente porque tu fala, esse resultado aqui tá muito estranho, tu refaz a conta, né? Mas é isso, eu acho que o principal fato, né, eu não sei, eu acho que todos os passos são importantes, mas talvez o passo mais importante seja chegar no resultado final e olhar para aquele resultado e falar, ele faz sentido, ele não faz sentido, o que esse resultado me traz de informação? E acho que isso a gente vai podando eles desde a sua formação básica lá no ensino fundamental, sabe? Que a gente não tem o porquê disso, porquê daquilo, por que esse resultado aqui, a gente chegou nesse resultado, faz sentido? Acho que é mais ou menos isso. Com vista nisso, eu venho trabalhando aos pouquinhos, a cada semestre mais, de maneira, eu vou buscar teoria física dos meus alunos. Porque, embora a física utilize muita matemática, e para te fazer a conta certa, tu precisa saber de conhecer os conceitos físicos, muitas vezes, com o acesso à tecnologia, o negócio se tornou muito simples, a gurizada vai, dá uma estudada, acha o exercício muito parecido resolvido, aplica os valores diferentes e chega no resultado. Mas beleza, então eu tenho buscado trabalhar com eles de maneira a questionar sobre a interpretação dos conceitos físicos. Um exemplo muito bom, que eu inclusive estou passando até agora com meus alunos da disciplina de Física 2, que é o seguinte, o que é capacidade térmica? O nome já engana. Né? Olha só, olha esse exemplo. O nome capacidade térmica já engana, porque quando tu vê capacidade, tu acha que é um volume. Porque capacidade tem essa ideia de volume. E capacidade térmica não tem nada a ver com volume. Aí se tu for ver na definição pura de capacidade térmica, tu vai ver que ela é a razão entre o calor e a variação de temperatura. O que também não te diz muita coisa. Mas, qual é a interpretação, do final das contas? Uma das interpretações possíveis da capacidade térmica, que é muito legal de trabalhar com os alunos, é a seguinte:
capacidade térmica é uma espécie de inércia térmica de um corpo. Eu ia coisa- dizer isso. A coisa mais simples do mundo, sim, inércia térmica, sim, é a resistência que um corpo tem a variar a temperatura recebendo calor. Ponto. Ponto. Isso vai te dizer basicamente que um corpo de grande capacidade térmica vai sofrer uma baixa variação de temperatura recebendo uma quantidade de calor X. E um corpo de baixa capacidade térmica, com a mesma quantidade de calor, vai variar mais a temperatura. Ou seja, ele resiste menos à variação de temperatura. Perfeito? É uma espécie de inércia térmica. E esse é o tipo de coisa que eu tenho trabalhado com os meus alunos, principalmente utilizando questionários online semanais. Aí na sala de aula, que exige mais tempo, naturalmente, o desenvolvimento matemático, na sala de aula a gente vai para o desenvolvimento matemático. Durante a semana, que eles têm um tempo para dar uma lida, uma estudada, uma aprofundada, eles trabalham de maneira questionário a parte teórica. Então, tenho trabalhado bastante com isso e tem dado muito resultado nas avaliações. E também, e o mais importante, nos questionamentos em sala de aula. Então, fecha essa... Imagina esquenta com calor específico. É a mesma coisa. É a mesma coisa, só que a diferença da capacidade térmica do calor específica é que eu não estou falando de um corpo, estou falando de uma substância. É de uma propriedade, é uma propriedade específica do material. É, exatamente. Não é do corpo. Exatamente. O legal de pegar uma equação não é tu ficar botando os termos, é tu explicar, tipo, poxa, eu quero, a tensão é força sobre área. Poxa, se eu aumento a força, eu aumento, tipo, explicar a equação, entendeu? Explicar aqueles termos, isso que eu acho legal, assim, falou da capacidade térmica, pô, tu tem uma razão, então se eu aumento o numerador, eu vou aumentar, entendeu? É isso que eu acho legal. Mas agora eu vou cortar todo mundo, não quero nem saber se tem fila. O tema do programa é ensino de física ou é... A física clássica e engenharia. A gente já se perdeu no tema faz um Eu acho que foi ótimo. Não, eu acho que a gente não se perdeu no tema. Na realidade, eu acho que a gente está em um dos braços possíveis do tema. Porque eu achei que vocês iam ficar falando de leis de Newton, de movimento, de... Não, na Mas realidade... nós podemos... Pode falar, professor. Poxa, eu queria tanto aprender massa e aceleração. Na realidade, um dos objetivos do programa foi justamente esse, a gente discutir a importância que a física tem para a engenharia e o que a gente tem feito, nós como professores, por isso que eu e o Estevão falamos no início que a gente está meio que surfando na zona de conforto, né? E como a gente tem trabalhado com isso, já dando aula há alguns anos de física para os cursos de engenharia. Mas, siga. Posso falar? Não? Pode? Então, na verdade, o professor Alexandre falou bem, né, pontuou bem isso aí, a gente saiu, foi devagando, mas toda essa história, querendo ou não, faz parte do ensino para a engenharia, né? Agora, como a gente viu, voltando então na parte da física clássica, a gente tem que lembrar o seguinte, né? Nós temos a física clássica e a física moderna, e a física clássica, ela vem sendo aplicada até então exaustivamente, né? Em todas as aplicações de engenharia, tá? Em tudo que nós temos, tá? Desde você entender um trocador de calor, até mesmo você tentar dimensionar uma ponte, por exemplo. Tá? Isso é física clássica. Tá? Você também tem física moderna, especialmente quando você vai para, por exemplo, engenharia de materiais, para você tentar entender, interpretar, por exemplo, redes cristalinas, né? Difração de raio-x, você precisa de física moderna. Tá? E muitas vezes o aluno ele pega essa parte aí de maneira meio implícita, né? Ele vai lá, estuda essas técnicas, mas ele não vê por que aquilo funciona daquele jeito, né? O método do pó, tá? Você tem vários ali, por exemplo, quando você tem uma amostra e você vai colocar na difração de raio-x, por exemplo. Esse é um pequeno exemplo que eu poderia dar, por exemplo, de física moderna. Tá? Mas voltando para a física clássica, então, né, ela tem muita lenha ainda para queimar, né? Se a gente parar para pensar em relação a aplicações. Não é porque ela é clássica, ela é velha, ela é ultrapassada que ela não seja utilizada. Muitíssimo pelo contrário. É aquela velha máxima de quando Newton postulou a mecânica relativística, né? Então quer dizer que toda a mecânica newtoniana está errada? Não. A mecânica relativística é uma complementação à clássica, ou a de Newton, ou a de Newton é uma complementação para a relativística. Ninguém sabe exatamente qual é que é. Justo. Então, a gente não dá para dizer que uma não serve mais para nada. No final das contas, cada uma funciona dentro da sua... Como é que é?
Não ia colocar dentro do seu domínio. Do seu domínio. A palavra correta é domínio. Enquanto não houver engenheiro que vai projetar uma espaçolave que viaje próximo da velocidade da luz, não faz sentido você utilizar as transformações de Lorentz, que é justamente a parte da física, né, a relatividade de Einstein, restrita. Exatamente. Povinho, são 11h32 da noite e já nos encaminhamos para os finalmente do nosso programa. Então, existe alguma frase do dia? Alguém pensou em alguma frase do dia? Ninguém pensou na frase do dia. Não, mas vocês sabiam que quando a maçã caiu na cabeça do Newton, ele foi ferido com gravidade? Vamos para o abraço? Quando a maçã caiu na cabeça... Quando a maçã caiu na cabeça do Newton, ele foi ferido com gravidade. Né? Excelente, né? Excelente. Show de bola. Ó, troféu joinha para Maria Alice. Maravilha. Seguimos essa é então. Clássica, né? Essa é clássica. Essa é física clássica, inclusive. Essa é física clássica. Nossa senhora, vocês dois se combinaram e deram uma de Júlio, os dois, um na sequência do outro. Mas vamos lá. Seguimos. O Júlio está agradecendo lá, maravilha. Seguimos então para a nossa sessão abraços de hoje. Quem começa com a sessão abraços é a Maria Alice. Fala. Tá, eu tô perdida, peraí. Eu tinha que mandar um abraço para alguém essa semana. Tá, eu vou mandar um abraço para o aniversariante da semana, o professor Thiago Francisco. Ah, pois é. Que estava de aniversário ontem, então parabéns, Thiago. Eu vou mandar um outro abraço para a professora Sabina Caro, que ela sabe por quê. Sabrina, tamo junto. E eu vou mandar um abraço para todos os professores do meu curso e principalmente para o professor Neckel, porque eu estou fazendo propaganda. Sexta-feira a gente vai ter uma formação continuada sobre avaliação, porque esse cara está mandando muito bem aí, muitos elogios dos acadêmicos em função das avaliações que ele está fazendo, e é um modelo de sucesso que a gente gostaria muito que os outros professores conhecessem. Então, por este motivo, estamos oferecendo esse curso. Então, gostaria já de mandar um abraço para todos os professores do meu colegiado, que eu vi ali que o Johnny está assistindo, né? Então, beijo, professor. Não sei se tem mais alguém assistindo, desculpa, mas eu não vi. E é isso, tá? A gente vai passar por esse processo aí de pandemia, semestre. Vamos todo mundo ficar em casa para passar logo, gente. Não vamos ficar em posto bebendo ou sei lá, em qualquer lugar aí, sem máscara. Vamos se cuidar pra gente voltar logo, porque senão a gente vai demorar muito mais tempo para voltar, tá? É isso. Obrigado, Maria Alice. Obrigado pelos abraços também. Nossa, fiquei até emocionado. Até emocionado. Quem segue com a sessão abraços, então, eu sou o Júlio Alexandre. Ele nunca tá preparado pros abraços, cara. Vai lá. Um abraço pra aqui. Bom, um abraço pra Monique, pro Antônio Henrique, pra Luna, que já é um clássico, né? Pra quem eu posso mandar abraço? Física, tempo. Qual foi o tema da semana passada? Equinócios. Não, um abraço pro pessoal que gostou dos temas passados aqui. Que gostou dos temas passados, seguiu vendo o programa. Quem é que pode ter visto os equinócios? Axel Rose deve ter visto e deve estar continuando e gostou do programa. Um abraço pro Axel Rose. Ok, pro Axel Rose. O Rubinho Barrichello também. Não. Agora tu fala. Agora tu fala, cara. Agora tu fala. Se o YouTube cancelar nosso programa, é até tua culpa, vai. Nossa, ele tá seguindo. Ele fez aquela. Nossa. Tu esqueceu de largar essa semana passada e tu teve que largar agora, é? Não, eu pensei agora. Meu Deus do céu, ô tristeza. Eu tinha pensado em outro programa, só que daí eu falei da semana passada, é outro. Do equinócio. Eu tive que inventar uma nova. Ah, que tristeza. Tudo pra agora, assim. Gente, por favor, não se desinscrevam no canal por causa do Júlio Tadão, dá um desconto, ele sempre foi dessa. Quem segue com esse seu abraço é o Estevão, vai lá. Então eu quero mandar um abraço. Foi muito ruim. Foi péssimo. Pelo amor de Deus, já que a gente tá falando de música, a gente tá falando de clássico, eu vou mandar um abraço para Vivaldi, para Bach,
para Beethoven, para Millie Saint-Saëns, para quem mais aqui? Para todos aqueles que estão na coleção da Deutsche Grammophon. Esqueça, tá? Ficou horrível essa piada. Bach não era clássico. Bach não era clássico, era barroco. Barroco, né? E Vivaldi também não era clássico. Não, ele era barroco também. Né? Vai, segue. Segue com esses Olha- abraços. Vamos que hoje tá difícil, gente. Eu vou Olha, coisa barroca me inspira no banheiro, mas enfim. Nossa Voltando senhora. aqui. Tá. Quero mandar um abraço então para todo mundo que está presente aí. Eu quero agradecer aí o pessoal da cara do. Eu quero mandar um abraço pro Gustavo que esteve presente, para Angélica, quem mais aí que estava aqui presente aí no nosso. Pro Alex também esteve aí, pro professor Fernando Lang, enfim. Angélica que veio de táxi, né? Provavelmente. Táxi virtual. Voltando aqui, claro, para finalizar, para minha esposa, que já deve estar dormindo, e para meu filho Heitor. Também deve estar dormindo, assim espero. Vou ver depois no WhatsApp se eu não recebi uma mensagem deles. Ok? É isso. Quem segue Desculpe as piadas horríveis. Hoje eu fiquei com vergonha alheia, senhores. Mas vamos lá. Quem segue é o Adriano, vai lá. Vamos fazer uma coisa mais simplinha, né? Abraço aos professores da Unesp que estavam acompanhando, né? O Johnny estava ali, o Lang também, poxa, muito legal aquele programa. Pessoal, abraço a vocês, já estou com saudade para ouvir pessoalmente as bobagens, né? E amanhã temos aí uma reunião com a turminha do laboratório, também à distância. Abraço a eles, vamos ver o que está acontecendo. Pessoal, tudo de bom, é isso. Beleza, então vamos aos finalmente dos finalmente do programa. Vamos com a minha sessão abraços. Eu sempre começo com a minha sessão abraços para minha amada querida esposa Camila Madalous Rafael Neco, que sempre acompanha o programa lá da sala. Ela mandou um abração para dona Maria Alice, dizendo que ela tá ótima com essa camiseta do Sandy Júnior, da Sandy Júnior, né? Acho que virei. Elas foram ao show da Sandy Júnior juntas, né? Ano passado? Foi, né? Ano passado, né? Foi em outra era, quando a gente não tinha pandemia, podia se aglomerar um monte de gente cantando Imortal e chorando, sabe? Era muito bom essa época. Beleza, além do abraço para minha esposa, também vou um abraço para minha filhinha que tá na barriga da mamãe, daqui a pouco ela tá aí com a gente também. Também vai um abraço gigantesco aí para os meus alunos de Física 1, Física 2, Mecânica Geral e também do cursinho pré-vestibular. Um abraço para meus pais, para o meu sogro e minha sogra, para eles, recado, fiquem em casa, principalmente agora que tá voltando a crescer o número de casos. Júlio, quer colocar alguma coisa? Não, um abraço, esqueci. Tu lembra do Fabrício que participou do programa lá da Educação Física? Lembro. Um abraço pra ele. Pois é. Eu vi no. Ele nasceu anteontem. Eu vi no Instagram dele. Domingo. Eu vi no Instagram dele. Transmite um abraço do Ciência de Boteco pra ele, por favor. Sim, nasceu o Lucas. Show de bola. Um abraço pra todos os que tiveram na interação aqui com a gente. Galera, muito obrigado pela participação de todos. E, como sempre, né? Hoje estivemos aqui novamente, cada um de sua devida localidade de distanciamento social, mesmo com alguma leve sinalização de retorno à normalidade, para levar até você conteúdo, informação, ciência e entretenimento. Esperamos que, assim como nós, estejam todos muito bem e, claro, se cuidando, para que logo logo possamos voltar finalmente a uma normalidade. Fechando o programa, como sempre, vai um abraço a todos os nossos parceiros, os pubs de Criciúma, que sempre nos apoiaram, nos fornecendo internet e espaço para transmitirmos nosso programa. E claro, aquela pizza maravilhosa do Monas, aquela cestinha de pastel de costela, aquele chopp artesanal maravilhoso. Ai, gente, que saudade. Queijinho empanado. Queijinho empanado. Dadinho de tapioca. Dadinho de tapioca. Meu Deus do céu, ô saudade. Mas enfim.